Olá, meninos, quintos anos, matutino e vespertino do Colégio Adonai. Eu desejo que vocês estejam bem, tudo na paz do Senhor, tá bom? Hoje, nossa primeira videoaula de arte. Então, já estamos usando a apostila nova, tá bom? Olha só, quem não gosta desse tema, fotografia, eu tenho certeza que nas salas aí de vocês deve ter muitos que dominam a técnica do bom fotógrafo. E hoje nós vamos falar da origem dela e sua relação com o cinema. E nós já estamos na apostila nova, tá bom? Está na página 257, se você quiser me acompanhar com seu livro. Ou se não, eu acho melhor você ouvir a videoaula, depois você pega seu livro, leia, se possível, reveja o videoaula, sublinhe aquilo que eu falei, que você achou também importante. Aquilo que você não entendeu, você coloca uma interrogação, aí você pode entrar em contato comigo, que aí vou esclarecer, tá bom? Então, olha só, a fotografia, ela começa lá com o homem pré-histórico, quando ele queria registrar seus momentos, as suas caças, seus animais. Então, ele não tinha recurso, mas ele usava a parede da caverna e ele usava ou o sangue do animal ou um fruto que fosse de corante a vermelhos e misturava com o sangue do animal e aí ou com a gordura, né, do animal para dar aquela liga e ele desenhava o que ele estava sentindo ou a vontade de encontrar aquele animal para abater ou cenas do seu cotidiano, certinho? E por volta de 5.000 anos de Cristo, a China também começou a fazer suas imagens. E as imagens da China foram tão interessantes que eles acabou gerando o teatro das sombras, que são aquelas imagens que se faz com o corpo e principalmente com as mãos. Olha uma delas aqui, ó. Vocês vão gostar de fazer. A hora que você estiver sem fazer nada, assim, geralmente isso é à noite, né, que dá aquela sombra assim na parede. Aí você movimentando as mãos, olha só, a imagem que essa mão formou. Olha essa daqui do coelhinho, que barato. Aí são vários formatos que a sua mão você é capaz de criar imagens. Esse é o teatro das sombras da China. Com o longo da história, então, lá no século XVI, o Renascimento já vai começar a trabalhar com a câmera escura, onde o fotógrafo ele pegava um papel fotossensível e a imagem era gravada nesse papel. Aí ele levava para a câmera escura, ele praticamente adentrava dentro da câmera, né, para poder ver a imagem. São os primeiros caminhos da fotografia. Depois, eles buscaram que aquelas imagens fotográficas precisavam ter movimento. Aí já é aquele caminho, né, procurando dar vida para a imagem se movimentar. Então, aí eles criaram o fenacistoscópio, que é essa imagenzinha aqui, tá? Esse fenacistoscópio, você repetia várias imagens, girava ela para que desse vida, para que as imagens parecem que estivessem em movimento. E depois o zootrópio, que também é no mesmo sentido de dar vida a movimento das imagens, tá aí as duas imagens. E tem o taumatrópio, tá? Todos eles era a tentativa de fazer com que as imagens fotográficas adquirissem movimento. Porque a gente sabe, a fotografia não congela aquele movimento. Então, o homem, desde que ele criou a fotografia, ele quer dar movimento a ela. Aí, por que isso? Porque é o caminho que o homem vai usar para chegar a movimentar o cinema. Né? A fotografia foi a base para o cinema, né? E a primeira fotografia reconhecida foi do século XVIII, de Giuseppe Niepce. Olha só, ele foi o primeiro fotógrafo até uma fotografia reconhecida. E em 1888, também século XIX, 1888, o Brasil estava libertando seus escravos e o George Eastman e Harry Strong criaram a câmera Kodak Filmes, né, onde os filmes podiam ser revelados.
Até então não tinha a câmara escura que eu falei para vocês, aquelas bases assim, onde a fotografia era entrada numa câmara escura para revelar no papel fotossíntese e tal. Agora se criou no século XIX a câmara Kodak. Os irmãos Lumière, em 1895, criou cinematográfico. O cinematógrafo é a primeira exibição em Paris de filme. E até hoje, né, os Lumière são famosos na produção de estúdios de filme, e a Kodak também é uma marca, né, de câmeras fotográficas. É lógico que às vezes superada por outras no mercado, mas existe até hoje, tá bom? Olha só, a primeira câmera fotográfica, gente, olha aqui, ó, essa. E essa daqui era tão grande que é difícil porque levar lá vários lugares para tirar a foto. Olha só o tamanho, né? Ó, aproximar para vocês verem. Tá aí no seu livro também, seu livro tem, viu só? Então, isso tudo dificultava. Ó, olha aqui, esses são os irmãos Lumière. Esses homens deram passo assim para o cinema. Olha só a primeira forma de fotografar e filmar, tá vendo? Então, o cinema e o cotidiano. Ó, o cinema todo mundo, eu sei que muita gente gosta, né, de cinema. É raro aqueles que não vão gostar. O que deve diferenciar é o gênero, né? Uns gostam de comédia, outros gostam de drama, outros gostam de ficção científica, outros gostam de terror, né? Aí, então, esses são os gêneros do cinema. Mas o cinema, ele conta com figurinos, trilha sonora. Figurino é assim, ó, vai fazer um cinema, ele precisa compor o personagem. Aí ele vai vestir com a roupa da época, vai encarnar a roupa ou a semelhança daquele personagem. E a trilha sonora são as músicas, né? As músicas aí marcam o cinema. E depois, o cinema você tem o longa-metragem e o curta-metragem. Até eu vou lembrar vocês, o curta-metragem é aquele filminho Cuerdas que eu mostrei para vocês. É um filminho de 20 minutos, né? Mas tem filmes até menores de curta-metragem. Mas eles passam uma mensagem. Às vezes a gente pensa que filme bom é aquele longa-metragem, né? 70 minutos, aí, 2 horas e meia. Não, filme bom é aquele que tenha conteúdo, independente dos minutos, das horas, né? Então, curta-metragem, aqueles filmes bem curtinhos. E hoje assistimos no cinema, ou em casa, ou no seu celular, ou no tablet, ou no computador, ou até sessões públicas, porque tem cidades que gostam de fazer sessões para o público e geralmente o cinema brasileiro usa muito isso, mas não é só no Brasil, no mundo, para as populações talvez mais carentes, mais afastadas, ou então uma mostra cultural, geralmente é uma sessão pública. A cidade de Goiás, que é Goiás Velho, né, que a gente fala, eles fazem muito essa sessão pública de cinema. Bom, depois, meninos, finalizando nossa aula de fotografia, que é muito bom, né, fotografia, como a gente está com as aulas online, quando a gente voltar, nós vamos fazer uma sessão de fotografia. Porque é bom essas coisas a gente fazer na sala, né, porque são muitas aulas práticas, vocês sabem. Mas então, como a gente está tendo as videoaulas, eu vou deixar as atividades para vocês, eu vou deixar a pesquisa que você pode fazer e deixar no seu caderno de arte. Ó, ela vai estar lá no GR8, mas ela está aqui também, ó. Não vai ter desculpa. Se esquecer, é só abrir o vídeo e falar, olha lá. A professora pediu para pesquisar o que é um praxinoscópio, quem criou, a data que criou, o país, né, de onde surgiu e para que servia. É só isso para você não copiar aquele monte de coisa que não interessa. O fuzil fotográfico, quem criou, a data, e para que servia, né? A utilidade do fuzil fotográfico dentro da fotografia, tá bom?
e o cinetoscópio, quem criou, a data, o país e também a utilidade. Você viu que é coisa simples. Aí você faz, deixa no seu caderno de arte, tá bom? Não precisa assim botar em folha à parte, porque senão depois você perde e aí depois como é que eu vou visitar esse negócio, né? Como é que a gente vai comentar isso na sala? Gente, eu desejo para vocês assim, ó, tudo de bom, que você aproveite essas aulinhas que nós estamos tendo, tá bom? Qualquer dúvida você vai entrar em contato comigo. Agora a gente coloca lá no grupo, qualquer coisa você pode deixar o recado, ou você vai lá no Instagram, fala comigo, deixa o recado. Não entendeu? Me pergunta, tá bom? Eu desejo tudo de bom para vocês. Beijo, meninos. Até mais, tá bom? Até a próxima aula.